Olá, seja muito bem-vindo. Se você está aqui hoje, provavelmente é porque de alguma forma a sua carreira entrou em um momento de reflexão. Talvez não seja algo que você fale abertamente, mas internamente você já percebeu que alguma coisa mudou. E essa sequência de lives, ela existe exatamente para isso. Não é sobre motivação, não é sobre dica rápida e muito menos sobre conteúdo solto. É sobre te ajudar a enxergar algo que talvez você ainda não tenha conseguido organizar com clareza. Então, se você assistiu a primeira live, você já começou a perceber isso. Porque na live anterior eu trouxe uma reflexão importante, que talvez o problema não esteja no seu currículo. Talvez não seja a falta de experiência, talvez não seja a falta de capacidade, e quando você começa a perceber isso, algo efetivamente muda. Porque se não é você, então existe algo maior acontecendo, certo? E isso abre uma nova pergunta. Então, qual que é o caminho? E é exatamente por isso que essa sequência existe. E eu estou te preparando passo a passo para uma aula muito importante que vai acontecer aí na quinta-feira, no dia 9. Nessa aula eu vou te mostrar aí um caminho estruturado para você conquistar algo que parece cada vez mais distante aí para os muitos gestores. Autonomia e geração de renda usando tudo aquilo que você construiu ao longo da sua carreira, sem precisar começar do zero e sem depender exclusivamente de recolocação. Se você ainda não se inscreveu nessa aula, eu recomendo que você faça isso agora, porque o link está na bio e também na descrição, tá bom? E entra também no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou compartilhar os conteúdos e os avisos que não vão estar aqui, tá bom? Então agora eu quero me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rose Rogério, eu fui gestora por mais de 16 anos dentro de grandes empresas, construí carreira, liderei equipes, entreguei resultados como muitos profissionais que estão aqui hoje comigo. Até que, aos 44 anos, no auge da minha carreira, eu fui desligada. E ali começou uma fase que talvez você conheça bem. Envio de currículo, expectativa, silêncio, algumas respostas, mas nada consistente, e junto com isso uma sensação difícil de explicar, porque você sabe que tem experiência, você sabe que já gerou resultado, mas o mercado simplesmente não responde na mesma proporção. E foi nesse momento que eu precisei entender algo que mudou completamente a minha trajetória. Não era sobre capacidade, mas era sobre direcionamento. E a partir disso eu comecei a estruturar uma forma diferente de atuar no mercado. Uma forma onde a experiência deixava de ser apenas um histórico e passava a ser um ativo. Hoje já são mais de 13 anos atuando nessa maneira, com mais de 200 empresas atendidas, e ao longo desse tempo eu comecei a perceber um padrão muito claro. Gestores experientes não travam por falta de capacidade. Eles travam por dois motivos muito, padrões, vamos dizer. Falta de clareza de caminho e crenças que não foram atualizadas. E uma dessas crenças é exatamente a que a gente vai trabalhar aqui hoje. Porque quando essa possibilidade de um novo caminho, de um novo modelo começa a aparecer, é muito comum surgir esse pensamento. Tá, pode até existir um outro caminho, mas isso não é para mim. E não é porque a pessoa não tem capacidade, mas é porque ela acredita que não tem o perfil necessário. Então, se isso aí já passou pela sua cabeça, já vamos começar. Comenta aqui embaixo, olha, eu já pensei isso, porque hoje a gente vai reorganizar exatamente esse pensamento. E talvez essa seja uma das lives mais importantes dessa sequência, porque não adianta você perceber que existe um outro jogo a ser jogado se você continua acreditando que não tem a capacidade para jogar esse jogo. E é isso que trava muita gente. Não é realmente a falta de capacidade, mas é a falta de percepção. Então, fica aqui comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje não é algo novo, mas é algo que você já tem, mas talvez nunca tenha aí olhado dessa forma. E quando você enxerga isso dessa maneira que eu vou te falar, o jogo muda, tá? Bom, agora antes da gente entrar no conteúdo principal, eu quero alinhar uma coisa muito importante com você. Na live anterior, eu te mostrei que o problema não está no seu currículo, mas quando você entende isso, automaticamente surge uma nova pergunta. Ok, então qual que é o caminho? Eu ainda não vou tratar com você essa resposta completa aqui hoje, mas eu preciso alinhar uma coisa muito importante com você
antes da gente avançar. Quando eu digo que existe uma forma de gerar renda usando a sua experiência sem começar do zero, eu estou falando de algo muito concreto. Porque um gestor experiente não é alguém que está vazio. Muito pelo contrário. Um gestor experiente já construiu ao longo aí da sua carreira um conjunto de habilidades que tem valor real. E eu quero que você pare aí um pouco agora para reconhecer isso em você. Porque você não passou anos apenas ocupando o cargo. Você desenvolveu capacidade técnica, você aprendeu a tomar decisões, você lidou com pressão de todas as formas, você organizou processos, você resolveu problemas reais. Lidou com gente, com conflito, com metas. Você aprendeu a enxergar o que não está óbvio e a agir quando não tinha todas as respostas aí na mão. Então, isso não é pouca coisa, isso é construção. Agora, me responde aqui com sinceridade. Você em algum momento já parou para olhar para a sua carreira dessa maneira? Ou você sempre resumiu tudo isso em um cargo, em um currículo, em uma linha ali de experiência? Porque quando você resume, você diminui o que você é. E quando você diminui, você não enxerga o valor que você realmente tem. E aqui está um ponto central dessa nossa conversa de hoje. O problema não é a falta de valor, mas é a falta de percepção do valor que você já construiu. Agora conecta isso com o que eu te falei antes. Existe uma forma diferente de se posicionar no mercado. Uma forma onde você não depende exclusivamente de vaga. Uma forma onde você não entra como candidato, mas como alguém que resolve problemas. E nesse modelo, o que tem valor não é o seu currículo em si, mas é a sua capacidade. É o que você de fato sabe fazer, o que você já resolveu, é a forma como você pensa. E é por isso que esse caminho ele faz sentido, porque você não começa do zero, você reorganiza o que você já tem. Agora, mesmo com tudo isso, existe uma habilidade que muita gente acredita não ter. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque quando essa possibilidade de ter um outro modelo começa a aparecer, o pensamento automático é: mas eu não sei vender. Só que deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Venda não é algo separado de tudo isso que você já construiu. Venda é parte disso. E talvez você nunca tenha realmente percebido. Então me responde essa pergunta. O que para você é vender? Porque na maioria das vezes a resposta ela vem carregada de uma imagem completamente distorcida. Que vem da pressão, que é insistência, vem da alguém tentando ali convencer o outro a qualquer custo. E aí, obviamente, né, naturalmente vem a rejeição. Porque, você vai pensar, isso não combina comigo. Só que aqui, gente, está o ponto central dessa conversa. Você não rejeita vender, você rejeita essa imagem de venda que você construiu. Porque vender, na essência, é uma coisa totalmente diferente. Venda é ajudar alguém a tomar uma decisão melhor. Venda é gerar clareza, venda é alinhar a percepção. E isso você já faz. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade. Quantas vezes você já entrou em uma reunião com uma ideia e precisou estruturar um raciocínio aí para que as pessoas entendessem? Quantas vezes você já precisou conduzir uma equipe, mesmo quando nem todo mundo ali concordava com alguma situação? Quantas vezes você já precisou ajustar uma comunicação para que a mensagem fosse melhor recebida? Isso é venda. Você chamou de gestão, você chamou de liderança, até de negociação, mas é a mesma habilidade. E aqui entra o ponto que é mais importante. O problema não é a falta de habilidade, é a falta de reconhecimento dessa habilidade. Você sabe fazer, mas você não percebe que você sabe. E quando você não percebe, você não usa isso a seu favor. Agora deixa eu aprofundar ainda mais isso com você. Talvez você esteja aí pensando, né? Mas dentro da empresa era diferente. E sim, o contexto era realmente diferente. Mas a habilidade, ela não era. Porque todos nós já vimos gestores aí com cargos que não conseguem engajar ninguém. E também já vimos pessoas sem cargo que influenciam decisões importantes. O que é que muda na realidade entre essas duas situações? Muda a capacidade de influência. E influência é a base da venda. Guarda isso com você. Agora eu vou te mostrar isso de uma forma ainda um pouco mais prática. Pensa nessas situações. Você apresenta um projeto e ele é aprovado.
Você conduz uma conversa difícil e chega em um acordo. Você orienta alguém e essa pessoa muda de comportamento. Você organiza um processo e a equipe passa a segui-lo. Tudo isso tem um ponto em comum, não é? Você ajudou alguém a enxergar e a tomar uma decisão. Isso é venda. Então, olha só que interessante. Você fez isso durante anos sem chamar de venda. E agora, quando aparece essa palavra, você acha que não sabe fazer. Percebe o que está acontecendo aqui? Não é falta de capacidade, é falta de tradução. Você já tem habilidade, só não deu esse nome aí para essa habilidade. Agora existe um ponto aqui bem importante, tá? Eu preciso ser clara com isso para não ter dúvidas, tá bom? Reconhecer que você já tem essa base não significa que tudo está resolvido automaticamente. Existe uma diferença entre ter a habilidade e saber direcionar essa habilidade da maneira correta. Dentro da empresa, isso acontecia dentro de um sistema. Agora, fora da empresa, você precisa organizar, entender melhor esse jogo. E é exatamente aí que entra o método. Porque sem método, você tem capacidade, mas você não tem direção. E quando você tem direção, a capacidade ela começa de fato a aparecer. Então, guarda isso com você. Você não começa do zero, você já tem habilidades construídas ao longo da sua carreira e entre essas habilidades está a venda. Então, o que falta é organizar isso de uma forma estratégica para que quando isso aconteça, você de fato mude o jogo. Agora, mesmo entendendo tudo isso, é muito provável que ainda exista um pensamento aí dentro da tua mente. E é exatamente sobre ele que a gente vai tratar um pouquinho melhor agora. Eu quero trazer esse pensamento aí de forma muito clara. Porque se você não fala, não analisa, ele vai continuar aí com você. E esse pensamento, ele costuma vir mais ou menos com esse tipo de dúvidas. Ok, tá bom, faz sentido, eu entendi que existe uma outra forma, eu entendi que talvez eu tenha mais capacidade do que realmente eu imaginava, mas isso não é para mim. E não é porque você não tem experiência, mas porque lá no fundo existe uma crença muito forte. Eu não sei vender, ou então eu nunca fui comercial, ou então eu sempre fui muito mais técnico, eu não tenho esse perfil. Ou seja, talvez até assim, você nunca tenha falado isso aí em voz alta, mas com certeza você já deve ter pensado. Esse pensamento, assim, ele não vem de agora. Ele vem de anos, a gente só está trazendo ele à tona agora, porque são anos vendo o mundo corporativo dividido mais ou menos assim, ó, de um lado quem vende, de outro lado quem entrega, de um lado o comercial, do outro lado a operação, as outras áreas. E talvez você tenha passado também a sua carreira inteira se posicionando do lado que não é comercial. Eu não sou dessa área, né? Isso não é comigo. E aqui eu quero fazer até um parênteses, tá? Em relação a isso, porque pode ser que você que esteja aí me ouvindo agora pense assim: ah, Rose, mas eu trabalhei a minha vida toda na área comercial. Eu já vendo. E sim, realmente você pode e com certeza tem essa vivência. Mas aqui a gente está falando de algo um pouco diferente. Porque existe uma diferença entre vender um produto, um serviço, uma solução dentro de um contexto de uma empresa, um contexto corporativo. E saber se posicionar no mercado a partir da sua própria experiência. Isso é outro tipo de jogo. Tá? E mesmo profissionais com muita experiência comercial, quando saem do ambiente aí corporativo, eles precisam reorganizar tudo isso para conseguirem ter sucesso. Porque agora não é mais sobre vender algo que já está estruturado, mas é sobre traduzir o seu valor de forma clara para alguém que ainda não te conhece. E isso independe de você ser da área comercial ou não. Então fica aqui comigo porque o que a gente vai trabalhar aqui hoje serve tanto para quem nunca se considerou um vendedor, quanto para quem já teve essa vivência, mas precisa reorganizar esse jogo aí em outro contexto. E aí, quando surge, né, essa possibilidade de um novo caminho, esse pensamento realmente ele volta com força total. Tá? Mas ok, eu não tenho esse perfil, não dou para isso. E aqui está o ponto, né, mais importante desse bloco. Isso não é uma análise racional, é uma identidade construída ao longo do tempo. Que você não está dizendo eu nunca desenvolvi essa habilidade. Você está dizendo isso não sou eu.
Você percebe a diferença? Você já está rejeitando uma coisa. E quando isso vira identidade, você nem considera a possibilidade aí de repensar. Você simplesmente exclui isso antes mesmo de entender como é que isso funciona. E isso é muito comum, muito mais comum do que parece, tá? Principalmente entre gestores experientes. Eu vejo isso todos os dias, tá? Porque ao longo da carreira, você foi sendo reconhecido por outras habilidades, capacidade técnica, entrega, gestão, execução, e não exatamente por venda, tá? Então, naturalmente, você não se enxerga dessa forma. Agora, eu vou, né, te perguntar aqui uma coisa bem simples. Se você acredita que não tem perfil, você vai tentar? Provavelmente não. Se você acredita que não sabe, você vai se expor? Também provavelmente não. E aí o que acontece? Você nem chega perto de entender como isso tudo funciona de verdade. Porque você se mantém onde você já conhece, onde você sabe lidar. Mesmo que isso não esteja funcionando como antes, como a gente falou na aula passada, né, na live passada, isso acaba criando um ciclo. Você não tenta porque acredita que não tem perfil e continua acreditando que não tem perfil porque você nunca tentou. Olha só que rolo que dá. Você percebe isso? Agora, assim, no meio de tudo isso tem um detalhe importante aqui, tá? Muita gente nem percebe que está travada por essa questão. Ela simplesmente diz que está esperando uma oportunidade, ela diz que o mercado está difícil, ela diz que está aí avaliando as possibilidades, mas no fundo, existe realmente uma barreira silenciosa. Ela está pensando assim, não, isso não é para mim. E essa frase é uma das mais limitantes que existem, porque ela não questiona, ela não investiga, ela não abre espaço, ela simplesmente fecha. E quando fecha, você não enxerga o que poderia ser possível. Agora me diz uma coisa, se essa habilidade que você acredita não ter, na verdade já existisse em você, o que é que mudaria? Se o problema ele não fosse falta realmente de capacidade, mas apenas falta de percepção, o que é que mudaria? Se você tem, como eu te disse, esse pensamento, isso não é para mim, eu não tenho perfil, eu não sei vender, isso faz sentido. E eu quero ser clara aqui com você nisso, porque assim, dentro da forma que você foi construído profissionalmente até aqui, isso faz todo sentido, porque ao longo da sua carreira, ninguém nunca te ensinou a enxergar isso da forma que nós estamos conversando aqui. Pelo contrário, o ambiente corporativo sempre reforçou exatamente o oposto. Ele separa funções, ele separa áreas, ele separa identidades, ou seja, você é técnico, você é gestor, você é operacional e existe um outro grupo que é o comercial. E durante anos, isso vai sendo reforçado, vai sendo colocado aí na tua mente naturalmente. Agora, além desse ponto, tem um outro aspecto ainda mais profundo que ainda menos gente fala sobre ele. Muitos gestores associam venda à exposição. E exposição gera desconforto, porque não é só sobre vender em si, é sobre se colocar, se posicionar, ser visto, ser avaliado, tá? E isso mexe com muita coisa na realidade. Principalmente depois de uma fase difícil aí na carreira, depois de uma demissão, de um período de incerteza, a confiança ela pode não estar no mesmo lugar, né? A autoconfiança fica abalada. E aí qualquer coisa que envolva se expor parece muito maior do que realmente é. E de novo, eu tenho que te dizer que isso faz sentido. Isso não é simplesmente uma fraqueza, mas isso é o contexto em que você está inserido, tá? Então agora deixa eu te mostrar um ponto aqui que vale a pena a gente aprofundar. O fato de fazer sentido, ele não significa que isso precisa continuar dessa forma. Porque uma coisa é você entender de onde vem esse pensamento. A outra coisa é você continuar acreditando que ele define o que você pode ou não pode fazer daqui para frente, tá? E é aqui que acontece realmente a virada, porque até aqui você construiu a sua identidade profissional dentro de um modelo específico. Um modelo onde você não precisava olhar para isso dessa forma. Mas agora, qualquer olhar diferente que você tenha, você está diante de um novo cenário. E esse novo cenário, ele pede sim uma nova forma de enxergar o seu próprio valor.
E isso não significa se tornar uma outra pessoa. Isso é até muito importante a gente falar. Você não precisa virar alguém diferente. Você não precisa mudar quem você é. Você não precisa ir aprender a ser vendedor no sentido que você imagina. Mas você precisa sim reconhecer algo que já existe em você e reorganizar isso de uma forma diferente. Só isso. E quando você começa a olhar por esse novo ângulo, por essa nova visão, aquela frase, isso não é para mim, ela começa de fato a perder força, porque ela não era uma verdade, ela era só uma interpretação. E interpretações na realidade podem ser atualizadas, revisitadas. Então agora eu quero te fazer uma pergunta extremamente honesta. E se você não estiver errado sobre quem você é, mas apenas aí incompleto na forma como você está enxergando tudo isso? Acho que tem diferença aí, né? Você não precisa se reconstruir do zero. Você precisa se enxergar de uma forma mais completa e isso vai mudar completamente aí o seu jogo daqui para frente. Porque quando você se enxerga diferente, você começa a agir diferente. E quando age diferente, obviamente novas possibilidades aparecem. Então, guarda isso com você. O que você sente faz todo sentido, mas isso não define o que é possível para você, tá bom? E é exatamente isso que a gente vai organizar agora aqui de uma forma bem lógica, porque vamos tentar fazer isso de uma forma simples, sem muita emoção, sem muito achismo, só lógica aí para a gente construir essa visão. Vamos partir de 3 pontos, tá bom? O primeiro ponto é, você já construiu habilidades ao longo da sua carreira, certo? Isso é o primeiro ponto. Isso não é opinião, isso é fato. Você liderou pessoas, você tomou decisões, resolveu problemas, conduziu situações complexas. Então, isso constrói capacidade, ok? O segundo ponto, dentro dessas habilidades está a capacidade de influenciar decisões. E isso também não é opinião. Porque se você não tivesse essa capacidade, não tivesse exercitado essa capacidade, você não teria sustentado uma posição de gestão. Simples assim, tá? E o terceiro ponto que é importante é que influenciar decisões é a base da venda. Então, vamos conectar tudo isso, tá? Se você já construiu habilidades e dentro delas existe a capacidade de influenciar, e influenciar é a base da venda, então você já tem a base da venda. Olha como é lógico. Percebe isso? Não é uma questão de aprender do zero. É simplesmente uma questão de reconhecer e direcionar. Vamos agora dar mais um passinho nessa nossa conversa, porque até aqui a gente está falando de capacidade. Mas é claro que existe um segundo elemento extremamente importante nessa nossa salada aí, que é a própria estrutura. Dentro da empresa, você não começava do zero todos os dias. Existia contexto, existia demanda, existia um sistema ali funcionando e você entrava, operava dentro desse sistema e tudo certo, né? Agora, fora disso, você precisa estruturar assim, estruturar todo esse jogo, pensar nessa estrutura. E é exatamente aqui que as pessoas se confundem muito. Gestores acham que não sabem vender, mas na verdade, o ponto é que nunca estruturou esse processo fora do ambiente corporativo. E são coisas completamente diferentes. Uma coisa é não ter a habilidade. Outra coisa é não ter o sistema, tá? E aqui, o que a gente está falando é que não falta a habilidade, tá? O que falta é método. Então, quando você tem método, a habilidade que já existe, ela começa a aparecer com bastante clareza. Então, eu quero agora organizar tudo isso aí de uma forma mais direta. Você não está travado porque você não sabe vender. Você está travado porque não reconhece a habilidade que você já tem e não sabe como organizar isso fora do modelo corporativo. Simples assim. Tá? E isso, essa percepção, essa clareza, muda completamente o ponto de partida. Porque ao invés de pensar, eu preciso aprender algo totalmente novo, você começa a perceber, eu preciso reorganizar o que eu já sei. Isso ela é muito mais viável, não é? E também muito mais rápido, muito mais próximo do que você imagina, tá? Então, assim, vou fazer aqui mais uma perguntinha
para que você analise, tá? O que é mais difícil? Aprender algo do zero ou organizar algo que você já faz há anos? Coloca aí para mim no chat. A resposta é óbvia, né? E é exatamente por isso que esse caminho ele faz sentido, porque ele parte de algo real, ele parte da sua experiência. Coloca aí no chat para mim, tá? E parte também da sua capacidade. Então, quando você junta, né, esses dois elementos, a habilidade mais o método, de fato você está em outro patamar, porque a habilidade ela te dá a base e o método te dá a direção. Tá? Então, sem habilidade, o método não sustenta e sem o método, a habilidade literalmente não aparece. Agora, quando os dois se encontram, conseguem realmente trabalhar juntos, as coisas começam a fluir. E é exatamente isso que eu quero que você leve dessa nossa fala de hoje. Você já tem muito mais do que você imagina e o que falta não é a capacidade, mas falta sim um método para você organizar e direcionar toda essa capacidade. Tá? Então, quando isso entra no lugar, aquilo que parecia assim distante, ele começa a se tornar um pouco mais possível. Tá? Porque, como eu te disse, é algo que eu vivi e que eu vejo acontecer com outros profissionais também. Então, quando eu passei por aquela fase de transição, quando eu fui desligada, eu também não me enxergava dessa forma. Eu também não olhava para a minha experiência e pensava, existe uma forma de transformar tudo isso aqui em algo estruturado. Pelo contrário, a primeira reação foi a mais comum. Atualizar o currículo, buscar vagas, esperar resposta, ou seja, permanecer onde eu já me sentia confortável. E quanto mais o tempo passava, mais vinha aquela sensação que talvez você conheça bem. Eu sei que eu tenho capacidade, mas por que não tá, né, as coisas não estão acontecendo na realidade? E foi aí, nesse momento, que eu comecei, de fato, aí a perceber algo que mudou o meu caminho, né? Que não era a falta de capacidade, mas era a falta de estrutura e principalmente de direcionamento. Então, quando eu comecei a reorganizar isso, a olhar para a minha experiência de uma forma diferente, a entender como transformar isso em algo claro, as coisas de fato começaram a mudar. Tá? Mas, sendo bem transparente com você, isso não foi algo que eu entendi logo no começo. Eu não tive essa direção. Muito pelo contrário, eu bati muito a cabeça no início, porque eu também estava tentando, como eu falei, jogar o jogo aí sem entender as regras direito. Eu sabia que tinha experiência, eu sabia que tinha capacidade, mas eu ainda não tinha clareza de como organizar isso de uma forma estruturada e que gerasse valor. E isso faz total diferença, porque quando você não tem essa clareza, você até se movimenta, mas vai doido ali sem direção, e sem direção tudo demora mais. Então, no meu caso, foram anos até eu realmente entender essa dinâmica, até eu conseguir organizar de forma bem clara como transformar a minha experiência em valor percebido no mercado. E exatamente por isso que hoje, quando eu falo sobre esse caminho, eu não trato isso como algo banal, porque não é óbvio. Se fosse óbvio, né, simples dessa maneira, muito mais gente já estaria fazendo. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que é algo distante, tá? Significa que precisa de clareza, e quando essa clareza vem, o caminho ele começa a fazer muito sentido. Então foi exatamente isso que mudou o meu posicionamento no mercado, não porque eu me tornei uma outra pessoa, mas porque eu comecei a usar de forma estruturada algo que já existia em mim. Então hoje aí, né, são mais de 13 anos atuando nesse modelo, com mais de 200 empresas já atendidas, e ao longo desse tempo eu vi esse padrão se repetir muitas vezes. Então, profissionais experientes com uma trajetória sólida, uma experiência sólida, mas que não conseguem avançar porque não enxergam o valor que já construíram, e principalmente quando começam a enxergar e principalmente quando começam a organizar isso, aí o movimento acontece. Não porque ficou simplesmente mais fácil, mas porque ficou claro, tá? E clareza realmente muda comportamento, ok? Eu quero só reforçar agora aqui com vocês um ponto importante, que eu não estou falando aqui de algo automático, né? Não é sobre simplesmente, vou decidir e pronto. Existe de fato um processo, existe uma construção, existe uma direção, tá?
Mas o ponto principal é que ninguém que está aqui, que foi gestor, que tem uma carreira, começa do zero. E isso já faz toda a diferença, porque quando você começa do zero, você depende de aprender tudo. Agora, quando você já parte da sua experiência, você reorganiza o que você já tem e isso encurta muito o caminho. Agora, certamente aí você já deve estar pensando, mas isso funcionou para você e comigo. Será que vai funcionar? E essa é uma pergunta justa, mas eu quero te devolver com uma outra pergunta. O que você tem hoje de experiência é menor do que eu tinha naquela época? Ou é apenas diferente? Porque no final das contas, né, o ponto não é a área. O ponto aqui a gente está falando sobre a capacidade de transformar a experiência em valor percebido. Isso não depende de você ser de uma área específica, né, de uma ou de outra área, depende muito mais de como você organiza isso. E é exatamente isso que vai mudar realmente as tuas perspectivas. Então, guarda isso com você, tá? Isso não é teoria, isso já aconteceu e continua acontecendo com gestores experientes, com pessoas que, assim como você, têm experiência, têm capacidade, mas precisam enxergar e principalmente organizar isso de uma forma diferente. O que a gente aprendeu não foi algo novo, mas foi algo que já existia. E isso faz toda a diferença, porque talvez até hoje você tenha se enxergado como alguém que não tem perfil, alguém que não sabe vender, alguém que não conseguiria seguir por um caminho diferente, de mais autonomia, mas que você viu aqui hoje foi diferente disso. Você já construiu habilidades ao longo da sua carreira e entre elas está a capacidade de influenciar decisões. E essa capacidade é a base da venda, ou seja, você não começa do zero e quando você entende isso, algo muda aí na tua mente, tá? Porque o bloqueio ele deixa de ser eu não sei e passa a ser eu não organizei ainda. E isso é completamente diferente, tá? Então, assim, agora existe um próximo passo nessa sequência, porque até aqui você começou a perceber duas coisas aí importantes. Nós já conversamos, né, na nossa live 1 aí que o problema não é o currículo, tá? E hoje nós falamos que o problema também não é a sua capacidade. E naturalmente isso leva a uma nova pergunta, né? Então, o que que falta? E é exatamente isso que eu vou te mostrar na live de amanhã, porque existe um ponto que conecta tudo isso, que é o caminho aí, existe um caminho possível e mais que isso, né? Existe uma forma estruturada de construir esse caminho. E é isso que a gente vai começar a abrir aí nessa próxima etapa da nossa conversa, tá? Bom, agora deixa eu te pedir uma coisa bem importante. Se essa live fez sentido aqui para você, se em algum momento você se enxergou aqui, não deixa isso passar, tá? Porque clareza sem ação vira só mais um conteúdo aí assistido, gente. Isso não muda nada, tá? Então faz o seguinte agora. Se inscreve. Primeiro passo, se inscreve lá na aula do Crachá Consultoria de quinta-feira. O link tá na bio, tá na descrição, porque é lá que eu vou te mostrar de forma realmente estruturada como organizar tudo isso que você começou a enxergar aqui, tá? E entra no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou te avisar dos próximos encontros e também compartilhar os conteúdos aí que não vão estar por aqui, tá bom? E também é principalmente lá que você garante que você não vá perder a aula, tá, de quinta-feira, porque essa próxima etapa ela começa a transformar tudo isso aqui em direção. E mais uma coisa assim importante é que essa sequência ela não vai ficar aberta para sempre, tá, gente? Ela acontece em um período específico. Então, se você quer realmente entender isso com mais profundidade, esse é o momento, ok? Então, se inscreve, entra lá no grupo, acompanhe a sequência aqui de lives até o final e principalmente esteja comigo na quinta-feira, porque o que você começou a enxergar aqui hoje pode mudar completamente a forma como você se posiciona no mercado. E quando isso muda, os caminhos começam a aparecer. Até mais e a gente se vê amanhã na nossa terceira live.